levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lori Lawson, Bob Cornell, o Dr. Don Paul Gray e o Dave Smith. Estamos felizes de estar com vocês hoje. Estamos estudando o Espírito Santo, estamos estudando o segundo capítulo de Atos. Já estamos nesse grande capítulo, capítulos 1 e 2, por algum tempo agora. O quinto capítulo de Gálatas é um capítulo que todo crente precisa entender. E o Lauren estava falando sobre isto, o que contém, e eu acho que seria bom se nós dessemos uma olhada. Então, por favor, vamos começar com o primeiro versículo e vai até o versículo número 2, por favor. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5. Fomos libertados e se refere à liberdade de viver uma vida santa à medida que mantenhamos a fé em Cristo e a cruz. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Abandonar a cruz é estar debaixo da lei de qualquer tipo, que garante de novo a escravidão à natureza pecaminosa. Eis que, marquem as minhas palavras, eu, Paulo, vos digo que a autoridade do apóstolo quanto à mensagem que transmitia. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se o crente retornar à lei, e à lei de qualquer classe, o que Cristo fez na cruz, de vossa parte não produzirá nenhum proveito em nós. Não pode ter os dois caminhos ao mesmo tempo. O que estava acontecendo é que os judaizantes, eles eram indivíduos de Jerusalém e da Judeia, que disseram que eles haviam aceito a Cristo. Então eles estavam indo para as igrejas que Paulo estava plantando e dizendo para a congregação que Paulo fez um excelente trabalho, ele apresentou a Cristo para eles e também eles têm que manter a lei. Alguns deles falavam até que você tem que manter para ser salvo, mas seja qual for o caso, e aí Paulo disse para eles, se você for circuncidado debaixo dessas pessoas, e como eu mencionei no programa anterior, com certeza eles mostravam o livro de Levíticos, onde as pessoas, os menininhos tinham que ser circuncidados e tudo mais. Então, parecia real, parecia certo, porque era a palavra de Deus, mas estava sendo cumprida em Cristo, onde não era mais necessário. Então, Paulo diz para ele, se você for circuncidado, ele não está falando para razões de saúde, mas razões espirituais. Cristo não vai ser de proveito algum. Então, o que quer dizer Cristo não vai ser de proveito algum? Bem, simplesmente quer dizer que Cristo, o que ele fez por nós na cruz, não vai ser de nenhum benefício para nós. E aonde deixa esta pessoa? Bem, vai deixá-los, em primeiro lugar, vamos esclarecer, não é a perda da salvação. Não neste momento, mas pode se tornar um prelúdio. Eu acho que isso está certo. Não é. E como vamos ler aqui, vamos ver isso também. Mas a ideia, e é isto que nós falamos, que o Espírito Santo, que é aquele que supervisiona todos os benefícios providos por Cristo, ele não vai mais ajudar aquele crente como ele gostaria, porque a sua fé não está mais no que Cristo proveu, não está mais em Cristo. Cristo não recebe glória se alguém colocar a sua fé no ato da circuncisão. Então, uma vez que você pensa que o que você faz provê você uma justiça, o Espírito Santo, então ele vai se afastar disso, ele não vai embora. Ele não nos deixa sozinhos. Certo. Não deixa. Certo. E então, bem, o que nós descobrimos é o que Deus poderia fazer em nossas vidas, ele não vai fazer em nossas vidas, porque nós frustramos a graça de Deus. Eu lembro de um jovem que você conhece melhor do que eu. Muito inteligente, extremamente inteligente. Ele construiu uma grande igreja. E eu me lembro dele,
nós mencionamos a cruz e ele fez essa declaração. Ele fez uma declaração, eu falei para ele as bases da cruz, onde colocar a nossa fé. A declaração dele para mim foi: isto é bom para aqueles que precisam. Mas eu não preciso saber. E esta era a ideia. Eu estou bem sem isto, eu não preciso disto. Né, havia uma variedade de coisas. Agora, havia uma prisão que finalmente o destruiu, não é verdade? Isso é correto. Sim, verdade. Agora, esta prisão estava presente no dia que ele estava conversando comigo e com você ou não? Eu acho que estava no meio da sua vida e é claro que é algo que ele não conseguiu obter vitória. Ele tentou esconder, as coisas foram expostas depois de um período de tempo, porque as prisões sempre vão aparecer. Vai ser exposto na sua vida. E infelizmente, isto era um homem chamado por Deus, um pastor, um homem de Deus, que começou e edificou uma grande igreja, ajudou muita gente, incluindo a minha pessoa durante os anos. E, ainda assim, em relação a entender como receber ajuda, ele não podia ou não quis aceitar como meio. Então, isto causou com que ele perdesse a sua vida e o seu ministério. Que vergonha. Sim, que triste, porque você está falando de alguém que tem um potencial fenomenal. Exatamente, correto. Mas este ponto de vista deste irmão e de tantos outros é que eles enxergam Cristo e a obra no Calvário somente como ponto inicial. É isso aí. E aí, para a salvação. Certo, e daquele ponto em diante, aí depende de nós para sermos santos, vivermos vitoriosamente, através e pelo meio das disciplinas cristãs, ou pelos meios de programas ou outras coisas que o homem pode inventar. Mas este ponto de vista é um que enxerga a cruz somente como a entrada. E uma vez que você entrou lá, você passou pela porta, pela cruz, aí então nós saímos da cruz. E é aí que a mentalidade de tantas pessoas precisamos ir além da cruz. Esta é a atitude, este é o pensamento, movemos além da cruz para crescer mais profundamente nas coisas de Deus. Bem, mas eles pensam, se você perguntar para onde você vai além da cruz, com certeza eles vão dizer para o Espírito Santo, certo? Bem, tem o Espírito Santo, ou eles vão começar a nomear disciplinas cristãs, uma oração mais profunda, ser usado nos dons do Espírito Santo, uma revelação maior, sabe? Uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, uma unção maior. Mas isso sempre é diferente com cada pessoa, certo? E acaba sendo assim, né? Mas a realidade é que se você for além do que Jesus fez por nós no Calvário, nós não vamos mais profundo nas coisas de Deus, na verdade vamos mais raso. Nós terminamos, não vamos mais profundo nas coisas de Deus, mas vamos para o raso, porque estamos nos afastando e saindo da fonte da vitória. Eu escutei o Ian Trotter dizer, anos atrás, a primeira reunião que eu estava aqui, ele era o preletor, e ele fez uma declaração que, se você for além da cruz, você vai se perder. Não há como. Se você for além da cruz, você vai além daquilo que é o plano de Deus, certo? E isto vai ser desastroso, certo? E sabe, a realidade é que o crente, ele deve entender que o pecado foi completamente lidado por Jesus na cruz, através da sua morte. Em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. E não somente para o pecador entrar, mas para o santo também. Se ele foi salvo, se o crente foi salvo por 50 anos ou 5 anos, o caminho de Deus para a vitória contra o pecado não é diferente. Sempre é através do que Jesus fez na cruz, e o processo de Deus sempre vai ser pela graça, através da fé, no que Jesus fez na cruz. Dr. Gray, você estava na Igreja de Deus por anos e você esteve nas Assembleias de Deus, ainda está, por 20, 30, 40 anos, seja o que for. O que o Bob acabou de dizer quanto disto é conhecido e entendido nestas denominações que eu acabei de mencionar. Bem, eu acho que, sabe, todo o processo da santificação que nós já mencionamos antes tem sido abandonado em tantas das nossas igrejas Assembleias de Deus. E a ênfase vai ser, como já discutimos, sendo as pessoas sendo salvas,
e rapidamente chegando numa posição que podem orar em línguas. Né? O batismo com o Espírito Santo e a evidência em línguas. Bem, mas sabe, um de vocês mencionou algo anteriormente sobre voltando para a cruz e estar perto da cruz. Eu tinha um professor uma vez que ele enfatizava coisas assim e eu pensei, quando eu estava na faculdade, que ele era muito espiritual, mas na minha mente, naqueles dias, eu pensei que ele estava ficcionado e ele estava meio que travado na primeira parte da experiência cristã, que é a maneira que você descreveu, irmão Bob, em relação a seguir adiante para outras coisas. E eu acho que a gente faz isto. Os pentecostais já fizeram isto. E nós falamos anteriormente sobre a santidade e o jugo da servidão. Eu cresci numa ênfase muito forte na santidade, que primeiramente era algo externo, sabe? Eu me lembro, e isto é uma história engraçada, mas eu me lembro depois de eu sair da faculdade e depois de eu me casar, eu tinha uns 22 ou 23 anos, e eu estava usando a minha aliança de casamento, e eu vim por uma igrejinha chamada Broken Arrow, em Alabama, para pregar para o meu pai. Eu estava sentado no banco da frente, eles não tinham cadeiras, eram só bancos. E a minha mãe, ela falou assim para mim, Doni, tira esse anel do seu dedo antes de ir para o púlpito. Olha E só. eu deveria ter tirado e falar, segura, mãe, mas eu deixei no dedo. E mais tarde eu senti que o Senhor tinha me repreendido por causa disto. Eu deveria ter obedecido a minha mãe. Mas você vê esse tipo de ênfase tão extrema. No tempo que eu saí da faculdade, isso me maravilhava. Me maravilhava que a minha mãe e o meu pai ainda estavam nisto. Eles nunca usavam anel de aliança, pelo que eu me lembro, nem joia alguma. Mas isto era a sua santificação, certo? Se tornou aquela honra para eles. Se tornou uma conduta, uma honra. E eu me lembro, sabe, até quando nós estávamos na faculdade Southwestern e outras faculdades, as jovens tinham que vir e elas tinham que medir os vestidos até o joelho. Muito bem, fique firme por um momento, pois acabou o tempo. Vamos ter um intervalo. Voltaremos daqui a pouco e eu quero que você continue aonde você parou. Está bem, Dr. Gray? Voltamos já.